Qual é o teu nível na calistenia? Boas pessoal, eu sou o Garrido, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garrido Games. Hoje vou-te dar umas luzes sobre qual é o teu nível na calistenia. Primeiramente, o teu nível na calistenia vai variar muito da tua experiência de treino e vai variar muito, principalmente, do que é que atingiste, do que é que consegues fazer de facto. Mais do que a tua experiência é o que tu consegues fazer de facto. Porquê é que interessa saber o nível de treino? Primeiro, porque consegues situar-te e saber por onde e como é que tens que evoluir. Por exemplo, que skills tens que evoluir? Se eu quero fazer um front lever, convém anteriormente eu ter uma base de pull-ups, por exemplo. Ou ter uma base de remadas. Então, isto é fundamental, saber em que nível nos situamos, para saber também para onde vamos e como é que podemos chegar lá. Porque há muitas formas de chegar onde tu queres na calistenia. Além de tu não quereres dominar todos os níveis por completo, até porque isso é muito difícil. Apesar de ser possível. Não vamos dizer que é impossível, mas é muito difícil. Porque em cada nível tens muitas skills que podes dominar, muitos movimentos, muitos padrões de movimento, e para ser especialista num, tens que acabar por deixar alguns de lado. Então, o que é que tu queres? Ser mediano em todos ou ser excelente num? Não é? Fica aí a questão. Não digo que um é melhor que o outro é pior que o outro. Para mim, eu prefiro ser mediano em alguns e melhor noutro. Há pessoas que prefiram ser medianos em todos. Ok? Eu prefiro ser mediano em uns, horríveis, mau noutros, não tão bom noutros e excelente noutros. Ok? É a minha forma de ver, é a minha maneira de viver a calistenia neste momento. Já tive momentos em que tudo estava mediano. Já tive momentos em que não era... Nem mediano era mau a tudo, basicamente. Pronto. Então, isto é fundamental. Isto de saber o teu nível e saber qual é o próximo passo a dar é fundamental. Agora um breve disclaimer. Apesar de tu estares num certo nível, não quer dizer que já tenhas dominado tudo do anterior. Tens é de ter dominado do anterior aquilo que transfere para o seguinte. Ou seja, é o exemplo que eu dei antes, mas vamos dar um exemplo diferente. Se tu queres dominar a planche, por exemplo, uma tuck planche, ok? Ou um L-sit, ou qualquer coisa que envolva a força de ombros. Primeiro, antes vais ter uma força básica. Então o que é que isso seria? Seria fazer dips nas paralelas, ok? Seria fazer flexões no pino, no handstand, cabeça para baixo. E muitas outras coisas. Pike push-ups, flexões normais, ter força básica de flexões. Isso tudo eu já abordei em alguns vídeos, os níveis básicos e isso, por isso se quiserem vão assistir, está aqui no canal. Então, em que níveis é que a calistenia se divide? A calistenia divide-se em 5 níveis. Iniciantes não treinados, iniciantes treinados, intermediários, avançados e elite. E agora eu vou-vos explicar brevemente em que é que consiste cada nível, ok? Vamos então começar pelos iniciantes não treinados. Iniciantes não treinados, ok? Então, quais são os requisitos para seres considerado um iniciante não treinado? Basicamente, és uma pessoa que não treinas, que não tens atividade esportiva, não praticas nenhum desporto, tens pouca experiência com o treino também. És uma pessoa que tens muitas dificuldades em fazer flexões, não consegues fazer nenhuma elevação, ok? Nenhuma barra fixa, nenhum pull-up. E quais é que seriam aqui alguns objetivos fundamentais? Fazer mais de 10 flexões, ok? Fazer mais de 3 elevações, barra pull-ups, força básica de empurrar, uma força básica de puxar e fazer mais de 40 agachamentos, ok? Agora vamos passar para os iniciantes treinados. Quando tens estes requisitos, passas para aqui. Iniciantes treinados. E o que é que define um iniciante treinado? É alguém que já faz desporto, já está fisicamente ativo, já tem uma força básica de empurrar, puxar de pernas e também de abdominais. Aqui em prancha
Pronto, é muito relativo. A força de abdômen, isso tens de ter sempre. Mas, pronto, seria mais ou menos 25 segundos em prancha, ok? Pronto. Mais ou menos 30 segundos em prancha. 30 segundos em prancha, no mínimo. Ok? Até vamos ter aqui mais 30 segundos em prancha. E agora quais é que seriam os objetivos possíveis de um iniciante treinado? Ou os objetivos que ele devia almejar? 10 segundos de L-sit, mais 10 segundos de L-sit. Ok? Pelo menos isto. Isto ou mais. Mais de 20 segundos no handstand, no pino. Ok? Cabeça para baixo. Mais de 15 segundos de tuck planche e mais de 10 muscle ups, ok? Obviamente que tu vais ter que acabar por escolher, sei lá, 10 segundos de L-sit, mais 10 pull-ups e, por exemplo, 15 segundos de tuck planche, ok? Até para ficar equilibrado, que isto é costas, isto é abdômen, isto é ombros, mais ou menos, basicamente ombros. Mas tem muito mais coisas envolvidas. Para ficar equilibrado, senão isto ia dar ombros outra vez, isto ia dar costas e ombros. Por isso, eu até optaria por estes três, se fosse eu. Se eu fizesse o meu percurso de novo, eu optaria por estes três. Claro que estes aqui faria também, mas algo muito mais secundário. Ou seja, faria de vez em quando, pouca frequência, pouco volume para isto, mas faria a mesma, ok? Mas focaria-me principalmente nestes três. É só uma ideia, não precisam de fazer como eu disse, só para terem uma noção que é assim que funciona na prática, ok? É assim que vai funcionar na prática. Passamos, depois de tudo isto atingido, seria interessante passar para o próximo nível. E qual seria o próximo nível? Intermediários, ok? Intermediários. Intermediários. E o que é que seriam os intermediários? Ter, no mínimo, 10 segundos de V-sit, ok? 5 segundos, ter mais de 5 segundos de back lever, mais de 3 segundos de front lever, ter mais de 3 segundos de bandeira humana, BH, ok? Mais 3 segundos de bandeira humana, ter mais de 2 ou 3 até, ou 3 One Arm Pull-Up ou AP, e depois, no final, ter mais de 3 segundos de Full Planche. Sim, na calistenia isto é considerado nível intermediário atualmente. Atualmente ter Full Planche, ok? Ter só Full Planche, ter segundos estáticos na Full Planche é nível intermediário. Okay? Só para verem o nível da calistenia. O quão desafiante é e o que nós pensamos coisas que são muito difíceis e que não digo que são fáceis, também não vou dizer que são difíceis, mas têm um nível de exigência, ok? E porque é muito relativo, dizer que uma coisa que é fácil ou difícil é muito relativo, mas tem um nível elevado de exigência, obviamente, não consegues de graça, sem fazer nada. É intermediário e handstand push-ups é nível iniciante treinado. Planche e front lever é nível intermediário, ok? Então, mas o que é nível, o que é que tem no nível avançado e no nível de elite? Já não estou a perceber nada. Então, full planche não era de nível avançado e front lever não era de nível avançado ou elite, como full planche também. Sim, eles são, mas noutras variações. E, por exemplo, ter segundos estáticos, eles são nível intermediário, de facto são. Mas quando começas a juntar em combos, eles já passam para nível avançado e de elite, ok? Quando começas, por exemplo, a fazer full planche press, 3-3-3 full planche press, fazes press, sobes para o handstand, da planche para o handstand, depois desces para a planche, fazes 3 push-ups, ok? Empurras 3 vezes e depois aguentas na posição isométrica mais 3 segundos. Tens 3-3-3. Isso já seria avançado elite. Ok? Então isto é muito relativo mesmo. E o que é que pode acontecer também? É que tu, a passar deste nível para este, podes ter tudo, né? Aqui te convém ter tudo, e deste para este tens tudo, que tinhas aqui, alcançaste todos os objetivos, mas tu ao passar do intermediário para o avançado, mas tu
Ao passar de intermediário para avançado, humana, basicamente vocês ficam com os braços no chão e as pernas tipo para a vossa cabeça, ok? Pesquisem na net, é mais fácil. O outro seria, no avançado, seria o Iron Cross, que é aquele que ficam nas argolas com os braços assim esticados, tipo em posição de Cristo, digamos assim. O outro seria o One Arm Handstand, fazer o pino a uma mão, ok? O outro seria a planche a uma mão, One Arm Planche. E é isso, no nível avançado é isto. Então como é que eu avançaria aqui? Quando eu tivesse, por exemplo, mais 3 segundos na full planche, claro que tinha que ir aumentar mais, tinha que chegar, por exemplo, aos 10, aos 15, aos 20, mais ou menos. Depois podia começar a treinar para a planche de um braço, ok? E por aqui adiante, depois do front lever normal, posso trabalhar para um braço e assim por diante. Mas nos avançados o que há é isto. Claro que aqui pode ter mais coisas, aqui tem mais coisas, aqui tem mais coisas, aqui tem mais coisas. Só que, porque na calistenia, além de estarem sempre a ser inventadas skills novas, habilidades novas, há sempre algo que vai faltar, porque vai haver sempre coisas novas, além disso. Além de haver sempre coisas novas, depois vai depender dos teus objetivos. Nem tudo o que está aqui vais utilizar e nem tudo o que está aqui é o que tu precisas, ok? Pode faltar coisas ou pode ter coisas a mais, ou os dois, e está tudo bem. Aqui é só um exemplo para perceberem como é que esta dinâmica funciona. É Elite. E o que é que caracteriza este nível Elite? Caracteriza-se por teres transições incríveis, ok? Passas, por exemplo, de uma full planche para um Iron Cross e depois fazes um front lever e depois passas do front lever para um Iron Cross, depois fazes uma maltesa nas argolas, tipo algo absurdo mesmo. Algo que os ginastas fazem muito. Mas a ginástica é um bocado diferente de calistenia, apesar de ter elementos parecidos e alguns iguais, mas é um bocado diferente, por isso não vamos confundir as coisas. Mas é basicamente nesse nível mesmo, nível de ginasta. Ok? E o que é que temos no nível de ginasta? Temos a maltesa, que é uma planche mais aberta, ok? Ficam só assim com os braços no chão e as pernas no ar, mas mesmo assim bem aberto. Temos a Victoria. Isto seria um género de front lever, ok? Muito parecido. Quer dizer, não é muito parecido, mas é um bocado diferente. Este aqui é mais fácil de pesquisarem, ok? Tem a reverse planche, ok? A reverse full planche. A reverse full planche, ok? Que acho que só há uma pessoa atualmente que consegue fazer, se não estou em erro. E finalmente o Iron Cross invertido. Como é que seria o Iron Cross invertido? O Iron Cross normal é assim. Assim. E o Iron Cross invertido é de cabeça para baixo. Ou seja, ainda é mais absurdo. É mais espetacular. É mesmo incrível. E o Iron Cross invertido. E isto é o que compõe o nível Elite. Claro que podem compor muitas mais coisas, como transições incríveis, que eu já estive a explicar. Mas o que diferencia o nível Elite dos outros é, além do excelente domínio e controle sobre a força que se tem, é as transições. As transições e, obviamente, estas skills. Não vamos esquecer disto. Mas as transições são incríveis. E é isso. E fui!